Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Corine. Nós estamos com a Joana. Nessa aula é uma aula de nivelamento número 2. E o assunto nosso é ligações químicas. Mas por que a gente está vendo ligações químicas? Não é uma matéria que a gente tem na disciplina de Química? Sim, vocês vão aprender ligações químicas bem certinho, né? Bem completo com a professora de Química da escola de vocês. Mas no 9º ano vocês viram um pouquinho de ligação química. E o nivelamento, ele faz você relembrar coisas que são importantes para a disciplina. Então, nós vamos usar ligações químicas para entender um pouco da biologia. Então, olha, quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer que todas as coisas são compostas por átomos ligados entre si por meio das chamadas ligações químicas. Então, olha, se todas as coisas são formadas por átomos, como que esses átomos eles se arranjam para formar as estruturas que tem no nosso corpo? Por exemplo, o nosso esqueleto. Como que os átomos, principalmente de cálcio, eles vão se unir para formar o nosso corpo, para formar os nossos ossos? Então, por isso que a gente tem que entender um pouco de ligação química para entender também a biologia. E também nós vamos diferenciar os tipos de ligações químicas existentes. Os átomos, eles não são bagunçados, eles não vão se ligar de qualquer jeito. Eles vão ser tudo muito organizado na natureza, né? Então, olha, nós temos ligações iônicas, ligações covalentes e as ligações metálicas, tá? Olha, então, com certeza você já viu essa imagem. Tenho certeza absoluta. Às vezes você pode não lembrar, mas que você viu em algum momento da sua vida, eu sei que você viu. Então, olha, o que é isso daqui? Ela é uma tabela periódica dos elementos. O que ela representa? Ela representa todos os átomos que são existentes. Então, ela é organizada por famílias, por períodos. Ela mostra os metais, os ametais, semimetais, os gases nobres, né? A série dos lantanídeos e actinídeos, né? Ele vai mostrar o número atômico, o número de massa. Então, né, ela tem todas essas estruturas. Ele mostra se a substância é sólida, se a substância encontrada na natureza é sólida, líquida ou gasosa. Então, a tabela periódica ela tem todas as informações de cada átomo conhecido, tá? Então, como que funcionam esses átomos? Como que eles vão interagir entre eles para fazer as ligações químicas? Então, olha, aqui nós temos dois exemplos, um copo com água e uma tacinha com gelo. Gelo também é água, mas na fase líquida, os átomos de H2O, então, azul seria o hidrogênio e o vermelho seria o oxigênio. Então, na fase líquida, eles estão assim, ó, olhem na imagem. Eles têm um espaço entre eles e eles ficam se mexendo. É por isso que a estrutura está no estado líquido. Lá no estado sólido, as moléculas elas se juntam, elas ficam mais pertinho uma da outra. Então, aqui eu também vejo, olha, o H2O. Mas elas estão mais organizadas e formam uma estrutura no estado sólido. Então, para entender essas ligações químicas, a primeira coisa que a gente tem que entender é a regra do octeto. Octeto lembra de um número, qual é? Número 8, então guardem isso, tá? Então, olha, o que é a regra do octeto? Qual é o objetivo dessa regra? É tornar as moléculas estáveis. Então, as moléculas, se elas estão sozinhas, os átomos, eles ficam instáveis, né? Então, eles precisam se estabilizar. Então, para eles se estabilizarem, eles vão fazer ligações químicas, né? Então, o objetivo da regra do octeto é tornar essas moléculas estáveis. Como que elas fazem isso? O átomo, ele tem o núcleo dele, que tem prótons e nêutrons, e em volta dele, ele tem a eletrosfera. E os elétrons, eles ficam nessa eletrosfera. Então, eles só vão ficar estáveis quando eu tiver ou 2 elétrons na última camada, são 7 camadas, imagine umas camadinhas assim. Então, ou ele vai ter 2, ou ele vai ter 8 elétrons nessa camada, nessa última camada. Quando eles têm 2 ou 8, eles estão estáveis. Existem exceções? Existem exceções. Existem alguns que ficam
com 4, estáveis com 4, mas isso vocês vão ver bem detalhadamente lá com a professora de Química. Aqui é importante você entender que existe uma regra que diz que para que as moléculas fiquem estáveis, elas precisam ter 2 ou 8 elétrons nessa última camada de valência, tá? Então, para isso acontecer, ou eles vão ganhar elétron, então, por exemplo, se ele está com 7 átomos aqui, olha, ele está super instável. Ele precisa ganhar 1 para ficar estável. Então, ele vai ganhar 1 elétron. Agora, se ele está com 3 elétrons só, ou 2, para ele ganhar, para completar 8 seria muito. Então, é mais fácil ele perder esse elétron, ele vai doar esse elétron. Então, ele vai formar daí os íons. Então, eles podem perder, ganhar ou compartilhar. Observem aqui, ó, o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio tem 1. O oxigênio tem 7 aqui, ó. Então, ele precisa de mais 1. Olha, aqui ficou com 8 e agora aqui ficou com 2. Tá? Olha, ligações iônicas. Iônicas, a palavra iônicas vem de íons. O que é um íon? Você lembra? Íon é o seguinte. Lembra que eu falei que os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons? Então, quando eles perdem elétron ou ganham elétrons, eles são chamados de íons. Então, são ligações entre esses átomos que ganharam ou perderam elétrons. Então, ela vai acontecer entre cátion e ânion. Puxa vida, outro nome, professora, mas olha só, é fácil. Ânion são aqueles que receberam um elétron. Então, olha, ânion, LCN, ânion de negativo. Então, eles ganharam um elétron, o elétron tem carga negativa. E o cátion, ele perdeu um elétron, ele ficou com uma carga positiva. Então, ele ficou com um elétron a menos, ele ficou com um próton a mais. Ele é o cátion. Olha o T do cátion, parece um mais de positivo, tá? Só para vocês associarem. Tá, mas o que é esse? Por que ele ficou positivo e ficou negativo, professora? Eu não entendi. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um átomo e ele tem 10 prótons. Lembra que eu falei que o próton fica no núcleo? Ele tem 10. Se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Então, está equilibrado. Se ele perdeu um elétron, ele ficou com 10 prótons e 9 elétrons. Então, ele ficou com um próton a mais. Por isso, positivo. Agora, ele tinha 17 elétrons. Ele tem 17 prótons, 17 elétrons. Ele ganhou um. Ele vai ficar com um elétron a mais, por isso o sinal negativo, tá? E em geral vai ocorrer as ligações iônicas entre metais e não metais, e eles são formados por esses compostos iônicos. Quando existe uma ligação iônica, ele forma um composto iônico. Esse composto iônico, ele é formado pela doação, ou doou, ou recebeu um elétron. Observem aqui, ó, o Na e o Cl. O Na é o sódio e o cloro. O que acontece? O cloro, ele recebeu, olha aqui, ó, um elétron, ele ficou negativo, ele ganhou um elétron. E de quem que ele ganhou? Do sódio. Olha lá, o sódio ficou com carga positiva, porque ele perdeu um. E o cloro ficou com uma carga negativa, porque ele ganhou um. Esse NaCl é o nosso sal de cozinha, aquele que a gente usa para cozinhar. Os compostos iônicos são super importantes na área da biologia, né? Eles são substâncias sólidas, duras, quebradiças, apresentam um alto ponto de fusão, ou seja, para ele passar do estado sólido para o líquido, tem que ter uma temperatura muito alta e também para ele ferver e evaporar, muito mais alta ainda. Além de conduzir em corrente elétrica quando dissolver em água. Você sabia que o sal de cozinha, se você dissolver ele na água, ele consegue conduzir corrente elétrica? Então pesquisem isso para vocês verem que legal. Olha, o ferro, ele é um átomo que ele perdeu um elétron. O ferro está presente lá na hemoglobina, que faz parte da nossa célula do sangue, a hemácia. A hemácia tem uma hemoglobina e quando o ferro está lá, ele consegue fazer uma ligação com o oxigênio e ele leva o oxigênio para as nossas células. Então, o ferro sendo importante, né, lá no nosso corpo. O Na, que é o sódio, e o cálcio faz parte dos fluidos corporais, eles estão no nosso corpo, né? O cálcio, ele faz parte dos ossos e dos dentes, dos nossos dentes, né? O cálcio, ele perdeu, olha aqui, um elétron. E o cloro é uma substância que está lá no nosso suco gástrico, lá no nosso estômago. Ele ajuda a fazer a digestão dos alimentos. Então, são elementos químicos, né? Cátions e ânions, que vão se unir dentro do nosso corpo e formar as estruturas nossas. E na nossa saúde?
também tem esses compostos iônicos? Sim, olha só. Carbonato de cálcio, antiácido, ó, cálcio, CO3. É um antiácido, você já teve azia? Já foi lá na farmácia e comprou aqueles antiácidos? Ou então tomou bicarbonato de sódio? Olha, alguém já falou, a mãe já falou, toma um pouquinho de bicarbonato de sódio na água e tome para ajudar na azia? Então, o bicarbonato de sódio é um composto iônico, olha aqui a fórmula dele. Sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, né? Ele também vai ser o componente do fermento químico para assar bolo. Né? Olha, hidróxido de magnésio, né? O leite de magnésio também, às vezes está com azia, toma o leite de magnésio, ajuda. Sulfato de ferro, né? Serve para tratamento de anemia, tá com anemia, com baixa quantidade de ferro, vai fazer uso do sulfato de ferro. E o fluoreto de sódio também são encontrados nas pastas de dentes. Então veja quantas aplicações desses compostos iônicos no nosso dia a dia. Vamos para uma atividade. Olha, analisando os compostos iônicos apresentados nos slides anterior, que foi o dos compostos iônicos na saúde, identifique o elemento metálico e o não metálico em cada caso. Então lembra que eu falei que uma ligação iônica entre metal e não metal, um dou e um par de elétron? Qual será que é o metal e não metal? Ó, do carbonato de cálcio, do hidróxido de magnésio, sulfato de ferro, fluoreto de sódio e bicarbonato de sódio. Se vocês tiverem uma tabela periódica, corre lá pegar para vocês conseguirem ver esse exercício. Procura na internet rápido, que eu vou dar um tempo para vocês acharem e já volto com a resposta. E aí, conseguiram pegar a tabela periódica? Deu tempo de vocês pegarem a tabela periódica? Vamos conferir então, olha. O cálcio do carbonato de sódio, cálcio é o metal, e o carbono e o oxigênio é não metal, ou ametal. No hidróxido de magnésio, MgO2, oxigênio e hidrogênio duas vezes, né? 2 oxigênios e 2 hidrogênios. O magnésio é um metal, o oxigênio e o hidrogênio são ametais. No sulfato de ferro, fórmula FeSO4, S é enxofre, tá? Olha só, ferro é metal e o enxofre e o oxigênio são ametais. O NaF, Na é sódio, F é flúor, fluoreto de sódio, o sódio é metal e o flúor é ametal. E o NHCO3, que é sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, que formam o bicarbonato de sódio. Lembra que eu falei que é fermento e também antiácido? O sódio é o metal, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio são ametais ou não metais. Tranquilo? Agora nós vamos falar sobre a ligação covalente, tá? Co vem de compartilhado, tá? Então, eles vão acontecer entre átomos de hidrogênio, com outros elementos ametais ou outros elementos que não são metais, tá? Entre átomos de ametal e semimetal, e também os elétrons da camada de valência são compartilhados. Guardem isso, ó, ligação covalente, eles compartilham o elétron. É assim, ó,
Um elétron, ele precisa receber elétron para ficar estável. O outro também precisa receber. Aí um vai falar para o outro assim, poxa, mas eu preciso de elétron. Daí ele vai falar, eu também preciso, mas então eu não posso dar os meus para você. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar pertinho e vamos compartilhar esses elétrons. Então eles compartilham, o elétron fica compartilhado, ele fica tanto na eletrosfera desse um quanto do outro átomo. E essas designações de ametal, semimetal, vocês vão aprender bem certinho todas as propriedades lá em química, tá? Então, olha só, observem na imagem aqui, ó. Eu tenho um átomo que ele tem os elétrons aqui, ó, esse amarelo. E o verde que também tem os elétrons. Nenhum pode doar. Eles não podem perder, porque senão eles vão ficar instáveis. Então, qual que é a ideia que eles tiveram? De se juntar e compartilhar. Observe que os átomos, os elétrons ficam rodando nos dois aqui, ó, tanto no vermelho, no amarelo, quanto no verde, tá? Então, claro que não existe uma conversa. Ai, você me empresta. Claro, não é uma conversa. É para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, aqui eu tenho exemplo do gás carbônico, olha, o gás carbônico é o CO2. Então, eles vão compartilhar, olha, 4 elétrons. O 2, né, o carbono compartilha 4 e mais 2 com esse outro oxigênio. Olha, o átomo de hidrogênio vai fazer uma ligação covalente. Observe aqui, ó. Lembra que ele tinha, na regra do octeto, ele precisava ter 2 ou 8. Então, ele tem um, aí ele se une com o outro, olha só. E ele, o rosinha é o elétron. E nenhum pode perder, porque eles vão ficar sem nada. Então, eles vão se unir e vão compartilhar os elétrons. E assim, os dois vão ficar com 2 lá na última camada de valência. Olha só, eles compartilham o mesmo elétron, tá? Formam uma molécula estável. Algumas substâncias são formadas por ligações covalentes, né? São chamadas de substâncias covalentes ou substâncias moleculares. Olha aqui, ó, o nitrogênio com 3 oxigênios. Eles compartilham os elétrons. Características desses compostos covalentes ou moleculares. Ponto de fusão e ebulição baixos, né? Então, eles passam do estado sólido para o líquido, ponto de fusão, e do líquido para o gasoso, ponto de ebulição, com temperaturas baixas. Não precisa ser uma temperatura tão alta, né? E a temperatura ambiente, você pode encontrar sólido, pode encontrar líquido, pode encontrar gasoso, né? Então, olha, o gás carbônico, a água, são compostos que têm ligação covalente, compartilham os elétrons. Atividade 2, olha, agora que você aprendeu sobre o outro tipo de ligação, qual que é a importância da ligação covalente para a nossa vida e nosso dia a dia? Olha, lembrem que, vou dar uma dica, ligação covalente eles compartilham, eles formam moléculas que podem encontrar tanto estado sólido, físico, sólido, líquido e gasoso. E eu falei 2 que são super importantes. Então, olha, qual que é a importância para o nosso dia a dia? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, conseguiram pensar qual que é a importância para a nossa vida? Vamos lá, olha. Eles produzem substâncias que são encontradas nos 3 estados físicos e elas são moléculas estáveis. Então, é importante ter moléculas estáveis formando o nosso corpo? Sim, é muito importante. Olha só. As ligações covalentes são fundamentais para a estrutura das moléculas orgânicas que têm como principal elemento o carbono. Lá, tais como o DNA e as proteínas. Então, o nosso DNA, os átomos que formam o nosso DNA, eles se unem por ligações covalentes. As ligações covalentes também são encontradas em moléculas inorgânicas menores. Olha, água, gás carbônico, oxigênio, que são fundamentais para a nossa vida e para o nosso dia a dia, tá? Agora nós vamos ver um último tipo de ligação, ligação metálica. Olha, metálica já fala do quê? Que é entre metais, tá? Então, olha, vai ocorrer entre átomos de metais. Qual que é a característica de átomo de metal? O que que eles fazem? Olha só, eles têm a tendência de formar cátions. Cátion tinha carga positiva ou negativa? Ó, vamos imaginar escrito cátion. O T do cátion forma um maisinho, positivo. Se ele tem carga positiva, significa que ele tem positivo a mais. Então, ele perdeu um elétron, tá? Então, mas um positivo com positivo, eles vão se atrair ou vão se repulsar? Positivo com positivo, eles têm a tendência de repulsar. Então, quem que atrai? Negativo com positivo, eles se atraem. Positivo com positivo e negativo com negativo, eles se repelem. Mas como que, se eles formam cátions, que tem carga positiva, como que eles conseguem se unir? Se a tendência seria se repulsar. Olha só que interessante, como que eles fazem? Eles vão se unir e essas bolinhas são os átomos, é uma representação do átomo. Dentro, essa azul e vermelho, é o núcleo, que está o carga positiva e os nêutrons. Esses em volta são os elétrons. Olha que interessante. Eles vão se unir de tal forma que esses elétrons eles ficam andando aqui nesse meio. A gente chama de mar de elétrons. Então tem um mar de elétrons e eles conseguem, tipo, como se fossem nadar os elétrons nesse mar de elétrons. Então isso faz ser as características dos metais. O que o metal é? O metal é brilhante. Vamos pensar no metal que a gente usa no nosso dia a dia, uma colher, por exemplo. A colher, quando a gente compra, ela acabou de comprar, ela é brilhante, ela tem essa característica do brilho. Ela é maleável. Se eu pegar e esquentar ela, claro que tem que esquentar bastante, mas eu consigo dobrar, formar folhas nelas. Ela é dúctil. Se eu pegar e esticar, ele vai... Opa! Apertei sem querer. Ele vai formar um fiozinho, por exemplo, o fio de cobre. Então, ele é dúctil, forma fios. Além dele ser bons condutores térmicos. Vocês já foram cozinhar e esqueceram a colher lá na panela? Quando você foi pegar, não estava quente? Porque eles conduzem calor. E eles também conduzem corrente elétrica. Os fios na tomada são feitos do quê? De cobre. Cobre é um metal. Por que eles conseguem conduzir a corrente elétrica, os elétrons? Lembra que eles têm esse mar de elétrons? Eles conseguem conduzir esses elétrons. E eles têm um ponto de fusão e de ebulição altos. Imagine se eu pegasse e esquecesse lá a colher na panela. E daí dali um pouco estava derretida? Não, né? Ela precisa de um calor muito grande para ela derreter, para a fusão e para a ebulição também um calor muito alto. Então, o ouro é um exemplo de um metal. Olha, um interessante aqui é que o ouro ele pode ser puro ou ter misturas, ter outros metais. O ouro de 18 quilates eles têm 75% de ouro, 13% de prata, 12% de cobre. Então, ele faz uma liga metálica. Quando o metal se junta com outro metal, eles formam essas ligas metálicas. O que nós vemos nessa aula? Olha, quanta coisa. Que os elementos químicos da tabela periódica estabelecem ligações específicas conforme o número dos elétrons que estão lá na camada de valência. Lembra da regra do octeto? Também, conforme as conformações atômicas dos elementos, as ligações podem ser iônica, entre íons, covalente, quando eles compartilham, e metálica, que são entre metais. Cada uma com características específicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!